Eduardo estava na sala de estar, sozinho, quando recebeu uma mensagem que mudaria tudo. 6. Seu celular vibrou, e ao olhar para a tela, seu coração parou. Era uma foto. Uma foto de sua esposa, Clara, com outro homem. O choque foi imediato. Ele não conseguia acreditar no que via, a realidade se desmoronando diante de seus olhos. Ele sentiu o peso da dor apertar seu peito, como se tivesse sido atingido por um golpe fatal. Clara, a mulher em quem confiava, a mulher com quem havia compartilhado tantos anos de vida, estava com outro. Ele não sabia como reagir. Seu corpo estava paralisado, mas sua mente corria em 1000 direções. Seria uma mentira? Uma brincadeira cruel? Mas conforme olhava para a tela novamente, a imagem se tornava mais clara, mais real. Era impossível negar. Ele precisava de respostas, e isso levaria a uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o telefone. Cada segundo parecia uma eternidade. A imagem de Clara com outro homem não saía de sua mente. Ele tentava encontrar uma explicação, uma razão para isso. Mas tudo o que conseguia sentir era uma dor esmagadora. Será que foi só uma mentira? Como pude ser tão cego? Pensava consigo mesmo. O que mais o machucava era o fato de que ela sempre foi tão doce e carinhosa, alguém em quem ele confiava com toda a sua alma. Agora, ele sentia que seu mundo estava se desintegrando. O celular em suas mãos parecia pesado, como se fosse um objeto estranho, um símbolo de uma traição impossível de ignorar. A raiva começou a crescer dentro dele, misturada com uma sensação de vazio. Ele não sabia por onde começar, mas uma coisa era certa: ele precisava de respostas, e iria encontrá-las, não importava o custo. A cada minuto, Eduardo tentava entender o que fazer. O peso da traição o consumia. Ele não sabia o que estava mais dolorido: o fato de Clara ter o traído, ou o fato de ele não ter visto as pistas antes. Seu coração pulsava com raiva e tristeza, e ele se perguntava por que não havia percebido antes o que estava acontecendo. Ela me enganou, e eu fui cego demais para ver. Ele pensou, segurando o celular contra o peito, como se tentasse reter a dor. O tempo parecia ter parado, e Eduardo não sabia se a raiva que sentia por Clara era maior que a vergonha de ser tão vulnerável. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, enquanto ele se perguntava como seria a próxima etapa, o próximo passo para entender essa traição. Cada segundo estava deixando uma marca indelével em sua alma. Eduardo sabia que precisava confrontar Clara, mas não conseguia imaginar como seria essa conversa. O medo da resposta dele a paralisava. E se ela mentisse ainda mais? E se tentasse justificar o injustificável? Ele sentia que, ao confrontá-la, poderia perder tudo, não só a confiança nela, mas também a confiança em si mesmo. Cada passo em direção a essa confrontação era como andar sobre vidro quebrado, sem saber onde pisar. Mas ele não podia mais viver nessa incerteza. A dor era insuportável, e ele sabia que precisava enfrentá-la. Era a única maneira de entender o que realmente havia acontecido e decidir se deveria seguir em frente, ou se a dor da traição seria insuportável demais para ignorar. Conforme o tempo passava, Eduardo sentia a raiva e a dor começando a se misturar com uma sensação de perda. Perdera mais do que a confiança em Clara. Ele havia perdido a confiança em si mesmo. As perguntas começaram a surgir. Como ele não viu as falhas no relacionamento? Como não percebeu as mudanças no comportamento de Clara? A amava tanto, e agora tudo o que restava era um vazio. E ele olhou para o celular mais uma vez, quase esperando que a resposta aparecesse de alguma forma. Eu deveria tê-la visto, deveria ter notado, ele murmurou, sentindo o peso de suas próprias falhas. Mas ele sabia que precisava agir, e agir rápido. Clara não podia mais escapar sem dar explicações. Ele se levantou, determinado, com o coração ainda pesado de raiva e tristeza.
Eduardo estava em casa, sentado no sofá, tentando processar a dor da traição. Não conseguia mais se concentrar no trabalho, nos amigos ou na vida cotidiana. Tudo parecia vazio. A imagem de Clara com outro homem continuava a invadir sua mente, trazendo uma sensação de perda irreparável. Ele começou a se perguntar como seria sua vida sem ela. Será que conseguiria seguir em frente? Ele ainda a amava, mas a confiança estava destruída. Ao olhar para o celular, sentiu uma onda de raiva. Por um momento, desejou nunca ter visto a foto, mas sabia que não podia ignorá-la. Ele estava se afundando em um mar de emoções conflitantes, tentando encontrar um caminho para lidar com a dor. Mas enquanto isso, sua mente buscava respostas que ele ainda não conseguia encontrar. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Sua mente estava frenética, tentando processar tudo o que havia acontecido. Lembranças de momentos felizes com Clara surgiam, mas agora pareciam distantes, como se estivessem em outra vida. Ele pensou em quando ela disse que o amava e o quanto aquilo significava para ele. Agora, essas palavras pareciam vazias, como se tivesse sido uma mentira o tempo todo. A cada momento que passava, mais ele questionava suas próprias escolhas e como chegou a esse ponto. Ele sabia que não poderia seguir em frente sem confrontar Clara, mas o medo da verdade o paralisava. O que se passaria na cabeça dela? Ela sentiria o peso de sua traição? No dia seguinte, Eduardo decidiu dar um passo adiante. Ele sabia que não podia continuar vivendo na incerteza e precisava entender por que Clara havia feito o que fez. Pegou seu celular e escreveu uma mensagem curta direta. Precisamos conversar. O peso dessa frase caiu sobre ele, e logo depois, o medo se instalou. E se ela não se importasse mais? E se ele fosse simplesmente um fardo para ela? Mas ele não tinha escolha. A única maneira de lidar com a dor era enfrentar a verdade, não importa o quanto ela machucasse. Ele não podia mais viver com essa dúvida. A imagem de Clara com outro homem ainda o assombrava, mas ele sabia que essa conversa poderia ser o início de sua cura. Quando Clara respondeu, Eduardo sentiu um nó no estômago. Ela disse que estava disposta a conversar, mas ele não sabia o que esperar. Ele não sabia se ela pediria desculpas, ou se tentaria justificar o injustificável. A ideia de vê-la novamente fez seu coração bater mais rápido, e ele não sabia se estava preparado para ouvir a verdade. Ao mesmo tempo, ele sabia que não poderia adiar mais. A conversa seria dolorosa, mas ele precisava dela para conseguir seguir em frente. Ao colocar o celular de volta na mesa, Eduardo respirou fundo. A dúvida ainda o consumia, mas a necessidade de entender o que aconteceu superava o medo do confronto. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para a rua abaixo, tentando encontrar alguma clareza. No dia do encontro, Eduardo sentiu o peso de cada passo que dava em direção ao local onde se encontrariam. Ele sabia que essa conversa definiria o que viria a seguir, mas ainda assim, uma parte de sua mente não conseguia aceitar a realidade. Chegando ao café onde haviam marcado, ele se sentou, esperando, e logo Clara apareceu. Ela parecia calma, mas seus olhos não conseguiam esconder a tensão. Quando se sentaram, a distância emocional era palpável. Eduardo a observava, esperando que ela falasse primeiro, mas também estava preparado para a dor de suas palavras. Era a hora de encarar a verdade, seja ela qual fosse. Após o encontro com Clara, Eduardo ficou obcecado por respostas. Cada palavra dela ecoava em sua mente, mas ele ainda não conseguia entender completamente o que havia acontecido. Ele começava a se questionar sobre tudo, sobre os momentos em que acreditou estar feliz, sobre as pequenas mentiras que Clara havia dito, e sobre sua própria cegueira diante da situação. Ele se perguntava se tudo tinha sido uma fachada. A raiva crescia dentro dele, misturada com uma sensação de vergonha e dúvida. Será que ele havia ignorado todos os sinais? Será que tinha sido tão ingênuo? A cada dia que passava, ele se afastava mais das pessoas ao seu redor, como se estivesse se afundando mais fundo em um abismo emocional,
onde o único foco era entender o motivo da traição. Ele queria saber até onde o engano tinha ido, e o que mais ele não sabia. Nos dias seguintes, Eduardo passou a investigar a fundo. Ele começou a fazer perguntas para as pessoas próximas a Clara, tentando entender o que estava acontecendo por trás das cortinas do relacionamento. Seus amigos pareciam desconfortáveis ao falar sobre Clara, e ele notou como suas respostas eram evasivas. Ele não sabia se estava se tornando paranoico ou se realmente havia algo mais escondido. Cada novo pedaço de informação parecia apenas aprofundar o mistério, como se ele estivesse se aproximando de uma verdade ainda mais cruel. As perguntas que antes surgiam apenas como uma curiosidade agora se tornavam questões existenciais. Ele não sabia o que estava buscando, mas uma coisa era certa: ele não podia mais viver com a incerteza. Cada novo detalhe que Eduardo descobria parecia ser um golpe, uma nova faceta da traição que ele ainda não entendia completamente. Ele estava começando a perceber que a mentira estava mais enraizada do que ele imaginava. E ao mesmo tempo, a dor da perda parecia se transformar em algo mais sombrio, um desejo de vingança. Eduardo começava a imaginar como seria fazer Clara pagar pela dor que ele estava sentindo. A raiva, antes reprimida, agora se tornava um combustível para sua ação. Ele não sabia se ainda a amava ou se o que sentia era apenas o reflexo de sua própria dor. Mas enquanto esses sentimentos o consumiam, ele começava a planejar, a traçar caminhos e passos, cada um mais desesperado que o anterior. Ele precisava fazer algo para retomar o controle de sua vida, e isso passava por Clara. Conforme os dias passavam, Eduardo começou a se afastar cada vez mais das pessoas ao seu redor. Seus amigos estavam preocupados, mas ele não podia mais se importar com isso. O único foco em sua vida era a vingança. Ele sabia que isso o estava consumindo, que ele estava se tornando alguém diferente, mas não podia parar. As imagens de Clara com outro homem continuavam a assombrá-lo, mas agora não era mais só a dor que ele sentia. Era a raiva. Ele começava a planejar cada movimento, cada palavra que ele diria a ela. Sua mente estava cheia de fórmulas, como se estivesse resolvendo um enigma. Mas ele sabia que no fundo, o que o motivava era o desejo de fazer Clara sofrer como ele estava sofrendo. Com o plano começando a tomar forma em sua mente, Eduardo se viu em um ponto de não retorno. Ele sabia que a decisão de seguir em frente com sua vingança poderia mudar tudo. E talvez para sempre. Mas, naquele momento, ele não conseguia mais pensar em outra coisa. Ele já havia se perdido de tantas maneiras. Ele estava disposto a arriscar tudo, até mesmo a própria alma, para sentir que estava no controle de sua vida novamente. Ele não sabia o que o futuro traria, mas sentia que essa era a única maneira de apagar a dor, de encontrar algum tipo de alívio. A vingança o consumia, mas também o mantinha vivo, e ele estava disposto a seguir esse caminho até o fim. Eduardo pensou que finalmente compreendia tudo, que ele havia rastreado as mentiras de Clara até o fundo, mas algo inesperado surgiu e virou sua realidade de cabeça para baixo. Uma mensagem chegou em seu celular sem aviso, e com ela, a revelação de que o traidor era muito mais próximo do que ele imaginava. Seu coração acelerou enquanto ele lia as palavras, incrédulo. Ele queria gritar, queria quebrar tudo ao seu redor, mas uma sensação gelada percorreu sua espinha. A traição não vinha apenas de Clara, mas de uma pessoa que ele considerava um amigo próximo. Ele não sabia se deveria sentir mais raiva ou mais tristeza, mas o fato era claro: sua vida, como ele conhecia, nunca mais seria a mesma. Esse novo segredo era uma faca afiada, enterrada ainda mais fundo. A mensagem foi clara: seu amigo, Marco, estava envolvido no plano de engano de Clara. O homem em quem Eduardo confiava, aquele que havia sido uma figura constante em sua vida, estava por trás de tudo. Ele sentiu uma dor intensa, como se seu próprio coração tivesse sido rasgado. E como isso havia acontecido? Por que Marco havia feito isso?
A raiva que Eduardo sentia por Clara agora se multiplicava, não apenas por ela, mas pela traição ainda maior de Marco. E ele sentiu a necessidade de procurar respostas, de confrontar Marco, mas também sabia que tudo havia mudado. Seu mundo estava desmoronando, e ele não sabia por onde começar a reconstruir. A dor da traição nunca parecia ter fim. Mas o mais angustiante era a sensação de que ele havia sido um espectador, sempre à margem do que estava acontecendo ao seu redor. A descoberta de Marco como cúmplice de Clara balançou ainda mais as estruturas do que Eduardo acreditava ser a verdade. Ele não conseguia entender como tudo havia se desenrolado sem que ele percebesse. Cada momento em que ele confiava cegamente nas pessoas ao seu redor, agora parecia um erro. Mas a dor era tão intensa que ele não podia se dar ao luxo de ser racional. Ele sabia que algo muito mais profundo estava acontecendo, mas ele estava preso na busca pela vingança, cegado pelo desejo de ver os responsáveis pagar. Eduardo se perguntava se estava mais obcecado por destruir os outros do que por salvar a si mesmo. No fundo, ele temia que essa obsessão o consumisse por completo, mas a raiva e a dor eram muito mais intensas para ele controlar. Com a verdade sobre Marco finalmente exposta, Eduardo sabia que não havia mais como voltar atrás. Ele precisava confrontar seu amigo, exigir respostas, mas ao mesmo tempo uma dúvida começou a se instalar. O que ele faria após a confrontação? Vingança seria realmente o que ele queria? Ele imaginava um confronto acalorado, cheio de gritos e acusações, mas logo percebeu que isso não o curaria. A vingança, que antes parecia ser a resposta, agora parecia uma sentença de morte para sua própria paz de espírito. Eduardo estava no limite, entre buscar justiça ou perder-se completamente na raiva e no desejo de destruição. Ele estava à beira de uma decisão que poderia definir seu futuro. A ideia de perdoar parecia impossível, mas a ideia de continuar consumido pela raiva também o aterrorizava. Eduardo, com o coração apertado, decidiu que não poderia mais viver na dúvida. Ele precisava confrontar Marco, precisava entender o que realmente aconteceu, mesmo que soubesse que isso mudaria tudo. Ao marcar o encontro com seu amigo, ele sabia que a conversa não seria fácil. Ele se preparava para ouvir a verdade, por mais difícil que fosse. A raiva que havia sentido agora se misturava com uma sensação de tristeza profunda. Ele não sabia mais em quem confiar. Sentia que tudo o que conhecia estava desmoronando. O encontro com Marco seria a última chance de encontrar algum tipo de resposta, mas também a última oportunidade de mudar o rumo de sua vida. O encontro com Marco finalmente aconteceu. Eduardo estava à beira de um colapso emocional, mas sabia que precisava enfrentar aquele momento. Quando Marco entrou no café, Eduardo o observou por um momento, sentindo uma mistura de raiva e dor. Marco parecia calmo, talvez até um pouco surpreso, mas não demonstrava arrependimento. Eduardo o observava fixamente, a pergunta em sua mente era clara: como pôde fazer isso? As palavras de acusação começaram a sair de sua boca, e a tensão no ar aumentava. Marco tentou se justificar, mas para Eduardo, nada daquilo parecia real. Ele sentia que estava diante de um monstro disfarçado de amigo, alguém que tinha se aproveitado de sua confiança. O desejo de vingança queimava em suas veias, mas uma parte de Eduardo ainda se perguntava se esse confronto traria algum tipo de paz. O momento de resposta estava prestes a chegar. Marco começou a falar, tentando explicar seus motivos, mas cada palavra que saía de sua boca só aumentava a raiva de Eduardo. Você não entende, Eduardo, disse Marco. Eu estava apenas tentando proteger Clara, eu não sabia mais o que fazer. Mas essas palavras não tinham peso para Eduardo. Ele sentia que estava ouvindo desculpas vazias, justificativas que não poderiam consertar o dano já causado. Marco continuou, mas Eduardo não o ouvia mais. Ele estava perdido em seus próprios sentimentos, na raiva que o consumia. Cada palavra de Marco só aprofundava a ferida que já estava aberta.
Quando ele se levantou, foi como se o ar ao redor deles estivesse carregado de tensão. E Eduardo olhou para Marco, e o desejo de vingança parecia incontrolável. Era como se ele estivesse diante de seu maior inimigo, não um amigo, mas um traidor. O confronto se intensificou, e Eduardo finalmente não conseguiu mais se conter. Você me traiu, Marco. Você me traiu da pior maneira possível. As palavras saíram com raiva, e ele bateu a mão na mesa, fazendo os copos se moverem. Marco ficou em silêncio por um momento, e Eduardo viu um flash de arrependimento em seus olhos, mas isso não o acalmou. A dor era demais para ser curada por simples palavras. Eu não me importo com as suas desculpas, Eduardo disse, quase em um sussurro. Nada vai mudar o que você fez. Ele se levantou da mesa, sentindo a necessidade de se afastar, mas também uma parte dele querendo continuar com a discussão até o fim. A raiva ainda queimava dentro dele, e a ideia de vingança o fazia se sentir vivo de alguma forma. O confronto alcançou seu pico, e Eduardo estava exausto de tanto gritar, mas a verdade ainda não tinha sido dita. O que você esperava de mim, Marco? Eduardo perguntou com um tom mais calmo, mais cortante. Que eu simplesmente aceitasse o que você fez e continuasse minha vida. Marco parecia sem palavras, e a resposta que Eduardo procurava nunca veio. Mas algo dentro dele finalmente cedeu. A raiva estava diminuindo, mas uma sensação de vazio começou a tomar conta de seu peito. Ele não sabia o que fazer com essa dor agora. Ele não sabia se deveria se vingar de Marco ou se deveria deixar aquilo para trás e tentar seguir em frente. Isso nunca vai ser o mesmo, Eduardo disse baixinho, as palavras ecoando na sala, como se ele estivesse falando mais para si mesmo do que para Marco. Finalmente, Eduardo fez a escolha. Ele não iria mais buscar vingança, mas isso não significava que ele havia perdoado Marco. Ele sabia que o que foi feito não poderia ser desfeito. Ele deu um último olhar para Marco, e com a voz firme disse: Isso acaba aqui. Você perdeu minha confiança para sempre. Marco, visivelmente abalado, não respondeu, apenas olhou para baixo. Eduardo se virou e começou a caminhar para a porta, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. A vingança que ele havia desejado por tanto tempo não lhe trouxe a paz que ele esperava. Ele sabia que o caminho à frente seria cheio de dificuldades, mas estava disposto a seguir em frente. O passado já não poderia mais ser mudado, e ele precisava aceitar isso. Após o confronto com Marco, Eduardo sentiu que algo dentro de si havia mudado, mas não sabia se isso era bom ou ruim. Ele ainda carregava a dor da traição, mas a raiva já não o consumia mais. Ao olhar para a cidade através da janela, ele se perguntava o que restava de sua vida agora. Curiosa vida agora. A busca por vingança o havia deixado vazio, sem rumo, e ele se perguntava se realmente valia a pena se perder nisso. Eu não posso continuar vivendo assim, pensou. Ele sabia que precisava encontrar um caminho de volta para si mesmo, mas o peso do que aconteceu ainda estava em seu coração. Embora a raiva tenha se dissipado, a dor da perda estava longe de ser superada. O sentimento de vazio persistia, mas ao mesmo tempo, Eduardo sabia que não poderia ficar parado. Ele precisava seguir em frente, mas o que isso significava? Eduardo passou dias isolado, tentando processar tudo o que havia acontecido. O contato com os amigos foi escasso, e ele se sentiu como um estranho em sua própria vida. Cada momento parecia um esforço para manter as coisas normais, mas no fundo, ele sabia que nada voltaria ao que era antes. Ele se perguntava o que restava para ele agora. As pessoas que ele amava haviam falhado com ele, e a confiança que ele costumava ter nas relações estava destruída. No entanto, algo dentro dele começou a mudar. Ele percebeu que a vida não poderia ser vivida apenas em função da dor, mas que ele precisava encontrar um caminho para a cura. O primeiro passo seria perdoar a si mesmo, e talvez, eventualmente, perdoar Clara e Marco, mas isso ainda parecia distante. O que ele sabia era que precisava começar de novo, por mais difícil que fosse.
Eduardo começou a entender que, apesar da dor, ele não poderia viver sua vida com o peso do passado o esmagando. Ele precisava deixar para trás a raiva e o ressentimento. Cada dia era uma luta para encontrar um propósito, mas ele sabia que não poderia continuar a se alimentar das cicatrizes. Ele começou a procurar algo que o fizesse se sentir vivo novamente, algo que o ajudasse a se reconectar com o mundo. Talvez fosse o momento de redescobrir suas paixões, ou talvez fosse o momento de se afastar das coisas que o mantinham preso. As perguntas sobre perdão ainda pairavam em sua mente, mas, por enquanto, ele se concentrou no que podia controlar. Ele se lembrou de algo que sua mãe sempre lhe dizia: a paz começa de dentro. Eduardo não sabia se conseguia alcançar essa paz, mas ele estava disposto a tentar. Com o passar do tempo, Eduardo começou a perceber pequenas mudanças dentro de si. Ele estava mais calmo, menos reativo, e as lembranças da traição, embora ainda presentes, não o dominavam como antes. Ele começou a se abrir mais com seus amigos, e aos poucos, a confiança que ele havia perdido começou a ser reconstruída, mas dessa vez era diferente. Eduardo não estava mais tentando recuperar o que havia perdido, mas estava criando algo novo, baseado no aprendizado de suas cicatrizes. Ele sabia que nunca esqueceria o que aconteceu, mas agora ele conseguia ver um futuro onde a dor não era o centro de sua existência. A vingança já não parecia necessária, e a ideia de perdão, embora difícil, começou a se tornar mais real. Ele sabia que a verdadeira paz viria quando ele se aceitasse completamente, com todas as suas falhas e imperfeições. Finalmente, Eduardo percebeu que a verdadeira resolução não estava em buscar justiça ou vingança, mas em aceitar o que aconteceu e permitir-se seguir em frente. Ele ainda carregava cicatrizes, mas elas não mais definiam quem ele era. Quando ele se sentou à beira da praia, olhando para o horizonte, sentiu uma sensação de alívio. Não era o fim, mas o começo de algo novo. Ele sabia que a vida continuaria a ser um desafio, mas ele estava pronto para enfrentá-la. A dor ainda existia, mas agora ela fazia parte de sua história, e não mais da sua identidade. Ele havia aprendido a viver com as cicatrizes, e talvez isso fosse suficiente. Ao olhar para o mar, Eduardo sorriu para si mesmo, pela primeira vez em muito tempo, com a sensação de que a paz estava ao alcance. Com o tempo, Eduardo começou a perceber algo que o deixava inquieto. Ele não podia mais viver em silêncio, com a dor da traição ainda guardada em seu coração. Ele sabia que sua jornada ainda não havia terminado, e uma última verdade precisava ser enfrentada. Ao olhar para o espelho, Eduardo se deu conta de que o maior golpe final não seria contra Marco ou Clara, mas contra ele mesmo. O que ele mais temia era a verdade que ele havia escondido de si mesmo. Sua busca incessante por vingança havia o transformado, e ele não sabia mais quem ele era. Ele sentiu uma dor profunda, como se tivesse sido arrancado de si mesmo. Era como se, por mais que tivesse tentado se reconstruir, uma parte dele ainda estivesse perdida. A última verdade, a mais dolorosa, era que ele não sabia como se perdoar. E isso, mais do que qualquer coisa, o deixava em silêncio. Eduardo sabia que a jornada que ele havia percorrido o havia mudado para sempre, mas ele também começava a entender que o perdão era a chave para sua liberdade. Não para Marco, não para Clara, mas para ele mesmo. Ele passou a perceber que, ao buscar a vingança, ele havia se perdido no caminho, e isso o tornara uma pessoa que ele não queria ser. Ele nunca teria as respostas que procurava, mas o que ele realmente precisava não era de justiça ou retribuição, mas de paz. Ao refletir sobre tudo o que aconteceu, Eduardo finalmente entendeu que sua verdadeira batalha não era contra os outros, mas contra ele mesmo. E ele estava pronto para finalmente deixar a dor ir. O peso do passado já não tinha mais controle sobre ele. A decisão de seguir em frente foi a mais difícil que Eduardo já tomou. Ele sabia que, ao dar esse passo, ele teria que deixar para trás uma parte de si que nunca seria a mesma. Mas ele também sabia que não poderia mais se apegar à dor.
Ele começou a entender que sua vida não poderia continuar sendo definida pela vingança, e o peso da perda não deveria mais determinar sua identidade. Ele olhou para o futuro com a mesma sensação de incerteza que sentira ao confrontar Marco, mas agora havia algo diferente. Esperança. Não uma esperança de que tudo seria fácil, mas uma esperança de que ele poderia finalmente encontrar um novo caminho. Ele sabia que o perdão ainda seria um longo caminho, mas ele estava disposto a tentar por si mesmo. Quando Eduardo finalmente olhou para trás, ele viu que a dor ainda estava lá, mas ela já não tinha o controle sobre ele. Ele aceitou que o passado sempre faria parte de sua história, mas que isso não significava que ele precisava ser prisioneiro dele. Ele entendeu que a verdadeira liberdade estava em aceitar o que não podia mudar e seguir em frente com o que restava. As cicatrizes ainda estavam presentes, mas agora eram marcas de sobrevivência, não de derrota. Ao olhar para o horizonte, Eduardo sentiu uma sensação de renovação, como se o peso de anos de sofrimento estivesse começando a se dissipar. Ele sabia que a vida não seria perfeita, mas a aceitação de si mesmo e a coragem de seguir em frente eram suficientes para dar-lhe paz. O golpe final não foi dado contra os outros, mas contra o próprio Eduardo. Ele se olhou pela última vez e aceitou que a dor o havia transformado, mas também o havia ensinado a ser mais forte. Ele não precisava mais da vingança para encontrar um propósito em sua vida. O que restava era a liberdade de seguir em frente, de criar novas histórias e encontrar novas razões para viver. Ele finalmente se sentiu em paz, com a certeza de que a jornada não foi em vão. Ele havia enfrentado seus maiores medos e, ao final, encontrou algo mais importante que a vingança: a capacidade de se reerguer. Ao dar o último passo, Eduardo sorriu, sentindo o peso de tudo o que havia vivido ser deixado para trás. O futuro, agora, estava diante dele,